Bom, vou mostrar aqui de que forma que as alterações que eu fiz na planilha. A primeira coisa que eu fiz foi codificar as variáveis, né? O que é isso? Cada variável é uma questão, né? Aí, para facilitar o trabalho, que às vezes o nome da variável fica grande demais, né? Então, para a gente identificar, eu codifiquei elas e coloquei uma planilha aqui para me saber o que é cada pergunta. Por exemplo, a Q1, olhando aqui eu sei que é nome. Q2 é idade, Q3 estado civil, Q4 cidade onde reside, a cidade ponto 1, Q4.1 cidade de origem e assim até a Q24, Q25, que é se almeja ser diretora de escola ou não. A codificação está nessa planilha aqui, onde eu coloquei o que é cada pergunta, né, o código de cada pergunta, né, o nome da variável e a resposta esperada. Segundo passo feito foi gerar as tabelas de frequência, porque a tabulação de dados nada mais é do que contar a frequência com que cada dado aparece. Né? Para isso a gente utiliza aqui no Excel uma ferramenta chamada tabela dinâmica. O que essa ferramenta faz? Ela faz um resumo desses dados. Por exemplo, aqui a variável idade, né? Q2 idade. Eu agrupei as idades, né? Conforme esses grupos aqui, essas classes, né? Da a menor era 25 até a maior 74. E aqui eu contei a quantidade que cada idade aparece em cada grupo. Né? Por exemplo, de 25 a 34 anos tem 11 mulheres, que representa 38%. De 35 a 44 anos, 9 mulheres, 31%, e assim sucessivamente. Aqui na Q3, que é Estado Civil, então ele buscou lá os dados, né? Casado, divorciado, solteiro, união estável. Esse vazio ele puxou porque ficou no questionário, ficou sem preenchimento o dado, então ele puxou automaticamente isso daqui. Interessante observar que até o presente momento são 30 questionários que foram digitados. No entanto, alguns dados, como eles não foram preenchidos, o Excel não vai contando ele. Né? Aqui no caso, foram 30 questionários, só que só obtiveram 29 respostas para aquela variável. Então o total aqui é 29. Já nessa daqui foram só 28 respostas para aquela variável. Então ele já foi para 28, que é estado civil. Que vamos dar uma olhada lá. Estado civil, ó, casado, tá preenchido, preenchido, então faltou aqui. Isso, faltou aqui, né? Que seria 29. Ahn, Existem perguntas que a gente faz a contagem, a análise da variável dessa forma, utilizando frequência. No entanto, tem perguntas que são abertas que o tipo de análise é outro, não dá para fazer contagem de frequência, vai ter que ser uma outra análise, né? Por exemplo, questões abertas que elas escrevem, né? Como tem aqui nos casos aqui, por exemplo, da sua avaliação, como a educação poderia, tarará, tarará. Aí ela descreve que isso aqui não tem como gerar frequência nem gráfico. Questão 18 também, na sua opinião, tarará, tarará. Então, essas aqui a gente não faz gráficos nem gera tabela de frequência. Vou mostrar aqui rapidinho de que forma que são feitas as frequências com a tabela dinâmica. Então a última frequência que foi feita aqui foi a variável Q15, que é o que o Pafor representa para você. A parte disso, eu coloquei aqui num bloco de notas para facilitar um resumo das variáveis. Né? Então a última foi essa daqui, a Q15, deixa eu ver o que é a Q16. Dificuldade para se deslocar para cursar o ensino superior.
Q16. Vamos ver como é que tá essas respostas lá na Q16. Interessante notar que a Q16 é um daqueles exemplos em que era para marcar uma, só que eles marcam mais de uma, então isso vai ter que ser desdobrado, né? Aqui no primeiro momento eu coloquei, né, todas as respostas que eles estavam respondendo aqui, e aqui a resposta extra que ela porventura tenha dado. Caso tenha mais de uma, aí será necessário criar outra coluna, né? Seleciona aqui, clica o botão direito e inserir. E aí vai preenchendo, tá? Então vamos lá criar a tabela dinâmica. Eu vou voltar lá para a planilha de frequências. Vou clicar em inserir tabela dinâmica. Aqui ele vai me pedir um intervalo. O intervalo é fazer referência a onde estão os dados, que é aqui, ó. Esse intervalo eu já sei qual que é e eu copiei no bloco de notas, que é isso aqui, ó. Não sei qual que é o seu conhecimento no Excel, mas isso aqui não parece estranho, mas não tem muito segredo não. É só uma referência às células onde estão as respostas, né? Que é na pasta dado bruto da célula A1 à célula AK30. Eu só venho e colo aqui, dou um OK, pronto, ele já gera aqui e me traz todas as variáveis aqui. No caso aqui eu vou pegar a variável Q16, Q16 eu vou arrastar ela aqui, ó, para esse quadradinho que é rótulo de linhas, e vou arrastá-la de novo aqui para o rótulo de valores, e já vai me gerar aqui, ó. Eu vou colocar aqui Q16. Aqui eu criei uma fórmula que ele busca lá na codificação a descrição da variável. Então eu só copio aqui e colo, ele vai me dizer qual que é a descrição da variável, que é dificuldades para se deslocar para cursar o ensino superior. Ah, o que é interessante notar também é que quando a digitação lá na planilha é um pouco diferente, o Excel puxa essa diferença. Por exemplo, aqui, ó, falta de apoio do companheiro esposo. Esse aqui tá junto, tem que dar uma separadinha lá na planilha, tá? Não tenho. Essa aqui, ó, não tem com quem deixar os filhos. Não tem com quem deixar os filhos. Também é a mesma coisa, né? Só que tem uma diferença. Geralmente é um espaço no final da resposta, né? Quer ver? Deixa eu apertar o. Aqui não tem espaço, deixa eu ver. Aqui tem um espaço. Observa que aqui, ó, depois do S tem um espaço. Então o Excel ele puxa isso como uma pergunta diferente. Aí é só ir lá na planilha que foi digitada e apagar esse espacinho no final da linha, tá? Essa aqui não tem com que deixar os filhos de recurso financeiro, também tem que separar, né? Esse recurso financeiro vai ser uma resposta extra, aí tem que apagar até aqui. Outras, recurso financeiro, né? Por exemplo, deixa eu voltar lá na Q16. Vou ver onde que tem espaço no final aqui. Apertei o botão aqui sem querer. Não é aqui. Aqui tem um espaço. Aqui não é. Aqui não é. Aqui, ó. Vou colocar esse recurso financeiro como uma outra resposta. E apago ele daquela frase. Recurso financeiro. Companheiro. E esposo. Entende? Recurso financeiro. Recurso financeiro.
Ok, então ajeitei aqui, então só voltar lá e atualizar essa planilha. Clique com o botão direito e atualizar. Então ele já buscou aqui os dados, né? O segundo passo é gerar os percentuais. Isso é feito de forma manual, né? Tem que inserir uma célula aqui. Então vai ser igual B148. Se eu quero saber o percentual do 2 em relação a 29, eu vou dividir o 2 por 29. Então no Excel eu coloco aqui, ó, igual B148 dividido por B153. Eu vou estar dividindo esse valor por esse e vou saber o percentual dele em relação a 29. Ele me dá essa resposta, eu venho e clico aqui na porcentagem. Tá ok. Para mim copiar a célula para esses valores aqui em sequência, eu tenho que travar essa referência aqui, porque senão o Excel vai adaptar e não vai dar certo. Então eu travo aqui, eu insiro um cifrão aqui, ele vai deixar essa célula travada, vai variar só essa daqui. Então eu venho aqui nesse quadradinho na ponta e arrasto. E tem os percentuais, né? Pronto. Para inserir gráficos, né, eu vou mostrar um exemplo aqui na variável casada, é, que, que essa variável ela se adapta melhor a um gráfico do tipo pizza. Outras variáveis se adaptam melhor ao gráfico tipo barras ou colunas, né? Então não tem muito segredo também. Eu seleciono a célula aqui, ó. Vou tirar esse vazio, vou selecionar isso aqui. Vamos em inserir. É, escolhe o tipo de gráfico. Vou pegar pizza, né? Pegar um bem simples. Pronto, ele me inseriu aqui o gráfico, né? Casada, divorciada, solteira, união estável. Ele puxou vazio, que a gente vai ter que pensar no que fazer lá, para ele não puxar esses dados aqui ainda. E o segundo passo é só colocar o nome do gráfico, né? É, não sei como que vai ser o nome, mas pode colocar é, Estado Civil. Isso é uma segunda parte que tem que padronizar o tipo de gráfico, né? Por exemplo, com o tamanho da fonte do título. Você pode vir aqui e escolher aqui, ó, o tamanho da fonte. Vou colocar aqui nesse caso a fonte Arial e o tamanho 12. Aqui no gráfico ainda, se você quiser, tem como você mostrar o percentual, né? Não, pera aí, aqui, valores dados não, eu quero ver aqui. Valor não, porcentagem. Ele mostra o percentual aqui dentro. Da mesma forma, o gráfico de raça e etnia, né? Seleciona isso aqui, inserir pizza, né? Ele gera o gráfico aqui. Logicamente o nome não vai ser assim, vai ter que ser algo mais elaborado conforme pesquisa. O tamanho 12. O próximo passo vai ser mostrar o valor do percentual, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, rótulo de dados. Já mostra os percentuais.
Número de fios, deixa eu dar uma olhada aqui, que gráfico a gente poderia utilizar. Deixa eu dar uma olhada aqui, só problema. Deixa eu ver aqui se esse gráfico dá certo. Vou pegar esse tipo de gráfico, deixa eu dar mais um. Vai ser um de barra mesmo, bem simples. De cada. Onde ele vai mostrar aqui. Não sei até que ponto é interessante um gráfico desse. Talvez só uma tabela com as frequências já resolva, né? Colocar lá no relatório. Aqui é interessante colocar uma informação nos eixos, né? Peraí, eixo vertical, eixo horizontal. Procurando aqui um lugar para colocar o rótulo desse título. Ah, título dos eixos. Título horizontal. Título. Que eu vou colocar número de filhos. Aqui pode ser quantidade. E assim sucessivamente, né? Fazer aqui só mais uma percentual. B 84, que eu estou fazendo referência à coluna B e à linha 84, dividido por B 87. Clicar lá no percentual. Vou travar o valor total lá para poder arrastar e ter o percentual certo. Aqui. Bom, tem algumas coisas que ainda precisam ser acertadas, né? Tipo, aqui ele puxou dois valores iguais, mas por conta de um espaço, geralmente é um espaço no final, aí tem que ir lá na planilha e acertar isso. Mas no mais está no caminho certo. Acredito que pode ir digitando conforme você tem feito. Fazer mais uma aqui, pegar uma pergunta, essa aqui, deixa eu pegar a sequência aqui. Deixa eu ver aqui.
tabela dinâmica, o intervalo. Eu vou copiar aqui de novo, né, esse valor aqui. Dou OK. Aqui 17. Colocar a descrição aqui, copiar a fórmula lá em cima. Então é uma pergunta para ver se durante as aulas estimulam debate sobre igualdade de gênero. Então, boa parte não estimula, né? Aliás, a maioria. Então, só pegar, ó, fazer o percentual, B158 dividido por B160. Fazer o mesmo procedimento que fiz anteriormente. Bom, espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, estamos aqui, tá ok?